Eu tentarei ser o mais breve que eu puder. É um assunto muito complexo, mas eu preciso explicar para os amados o que é a verdadeira apostasia dos últimos dias. Mas para que eu consiga explicar com exatidão, eu preciso construir o entendimento, porque a apostasia não é uma coisa simples, eu simplesmente cheguei a falar apostasia é isso. Eu tenho que mostrar todo o embasamento bíblico para mostrar o quanto nós fomos enganados durante muitos séculos, mas principalmente agora nesta última geração. Eu sei que muitos já ouviram falar desse tema muitas vezes, porém tenho certeza que você nunca ouviu falar o que vai ser dito aqui, não com essa linha de entendimento. Então, amados, vamos direto ao assunto. Eu quero começar com uma pergunta muito simples. Chegamos ao fim dos tempos bíblicos? Será que nós, de fato, chegamos ao fim dos tempos bíblicos? Vamos ver o que a palavra de Deus diz, indo para o livro de Mateus, ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 4 ao 8. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, amados, nós temos vendo também aqui em Lucas, confirmando os mesmos eventos, né, em Lucas capítulo 21, versículo 11, que diz, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, nós temos visto que a fome, de fato, já tem alcançado as nações da terra, ela tem multiplicado, principalmente após a pandemia, em um número desastroso. Os dados que eu estou mostrando na tela já são antigos, né? Já tem um número muito maior. Para vocês terem uma ideia, essa imagem de 2019, hoje, após o efeito da pandemia, a fome praticamente quase duplicou. Então, nós temos visto a fome espalhando por toda a terra, temos visto também terremotos, maremotos e tsunamis, principalmente a partir de 2003. Gravem essa data, amados, pois ela é totalmente significativa para todos nós, este período, amém? Este período. Deste período em diante, o índice de terremotos, maremotos e tsunamis aumentou incrivelmente. Você pode observar que esses terremotos, o mais escuro, o rosa claro e o azulzinho, se refere a 7 pontos na escala Richter, 8 pontos ou mais na escala Richter. Então, nós estamos observando que o número desses terremotos tem simplesmente se aumentado de forma exorbitante. E nós temos, isso você pode medir em todos os órgãos que fazem esse tipo de medição. É obviamente que isso deixa muito claro que é como se mostrasse o ultrassom de uma contração de dores de parto, como se estivesse próximo a nascer a criança. Durante todo o tempo, a mulher esteve grávida, mas quando chegou perto de dar à luz, as contrações começaram a mexer, balançar e trazer este efeito. De fato, amados, estamos vivendo o fim dos tempos com dores de parto. E também nós temos visto esses grandes terremotos, como o grande terremoto do Nepal, da Itália, do México, do Chile, os grandes tsunamis e terremotos que devastaram nações, como o tsunami do Haiti, o terremoto de Taiwan, que teve uma peculiaridade, o grande tsunami da Ásia, com mais de 350 mil mortos, o horrendo tsunami do Japão, foi uma cena realmente histórica. E também as guerras, que têm aumentado gradativamente nas últimas décadas, e elas não param de crescer, principalmente as guerras de cunho religioso. Então, o número de mortos em conflitos de guerra tem aumentado significativamente. Nós temos visto essas guerras constantemente na TV, nos meios de comunicação, nos jornais, nas mídias, e elas não param de jeito nenhum. Pelo contrário, elas se intensificam e mostram que a qualquer momento se romperá a última grande guerra. E nós temos visto também as grandes pestes das últimas décadas, como as gripe espanhola, peste negra, varíola, tifo, cólera, tuberculose, HIV, ebola, gripe suína e, finalmente, Covid-19. Outros grandes sinais claros do fim dos tempos,
Nós sabemos, né, que é o homossexualismo crescendo absurdamente em todas as nações da Terra, em toda a igreja em si, no geral, o homossexualismo tem praticamente sido aceito dentro da igreja, a pedofilia sendo tratada como um fator cultural, sendo inserida na cultura em várias nações de forma muito sutil e outras descaradas, a bestialidade sendo tratada apenas como se fosse uma curiosidade de algumas nações, o amor aos animais, e simplesmente se tornando profanando o casamento santo do Senhor. Aborto sendo legalizado em várias nações, pais matando filhos, filhos matando pais. Amados, de fato, chegamos à conclusão que nós estamos no fim dos tempos bíblicos. Mas eu quero tratar aqui de um tema específico, um alerta que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo deixou, que tem a ver com o tema dessa ministração e é o conteúdo principal desta noite. Essa pequena parte foi apenas para dizer, de fato, nós estamos no fim dos tempos, e se perguntar a qualquer um aqui nesta sala, ou você que está me ouvindo pela internet neste momento, em qualquer uma de nossas redes sociais, sabe que, de fato, nós estamos no fim dos tempos. Porém, agora nós vamos chegar a um ponto principal, a um evento principal ao qual o Senhor Jesus Cristo disse que iria acontecer, que viria e seria muito sério e muito grave. Pois, por causa deste evento a qual o Senhor Jesus falou, a nossa salvação está em jogo, de todos nós aqui. Todos que estão me ouvindo neste momento estão correndo esse risco. Então, naqueles dias, o próprio Senhor Jesus nos deixou um alerta sobre um sinal muito sério que ocorreria antes da sua vinda. Este sinal está em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 5. Então, nós lemos esse versículo no começo, mas agora vamos pegar esta parte até o versículo 5, que diz: Tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal? Entendo que os discípulos pediram o sinal. Um sinal, não é os sinais. Porque Jesus tinha falado de várias coisas que iam acontecer, terremotos, maremotos, tsunamis, muitos virão em nome dele. Então, entenda bem que quando eles perguntaram, mas qual o sinal? Será os terremotos? Será as guerras? Qual o sinal principal que, de fato, nós chegamos no fim dos tempos? Então, eles perguntaram de 2 sinais, né? Destas coisas, diz-nos quando aconteceram essas coisas, e qual será o sinal da sua vinda e, de fato, do fim dos tempos? E Jesus respondeu no versículo 4, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Percebam aqui, amados, que Jesus, ele simplesmente deu o nome do sinal em forma de um alerta seríssimo. Ele falou, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. Então, observa que o sinal que ele se refere, que é o sinal principal do fim dos tempos, tem a ver com alguém vir no nome de Jesus. Preste atenção nisso. Jesus falou que este grande sinal tem a ver com alguém vir no nome de Jesus. Então, observa que está começando a tornar um pouco mais claro, mas ainda estamos longe de revelar toda a verdade aqui, mas preste atenção neste detalhe. Quando perguntaram, Senhor, qual o sinal principal? Jesus falou, cuidado, que ninguém os engane. Amados, ele falou isso para os discípulos, para a igreja. Ele não falou isso para quem está lá no mundo, lá fora. Ele falou para os cristãos, para os discípulos dele. Ele falou, cuidado. Para ele falar, tome cuidado, para um discípulo dele. Agora você pense o seguinte, você acha que um dos discípulos de Jesus seria facilmente enganado? Você acha que um daqueles que andaram com Jesus Cristo, que conheceram a Jesus, que viram os sinais, as maravilhas, seriam facilmente enganados? Mas Jesus os alertou dizendo, cuidado,
que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus já afirmou na própria profecia que muitos seriam enganados neste engano que viria. Este engano iria enganar muitos. Então vamos agora a outros pontos importantes. Em Lucas 21:8, diz assim: respondeu ele, vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Então, observa que aqui ele já acrescenta dizendo, sou eu. É como se ele dissesse, esta aqui é a verdade, este é o verdadeiro Jesus. Então, amados, nós estamos observando que este engano também agora é dado um nome a este engano. Agora vai ficar claro, porque o nome deste engano vai ser revelado através do apóstolo, quando ele se refere ao mesmo evento ao qual o Senhor Jesus falou. E aqui eu preciso ressaltar. Esta carta foi enviada a Tessalônica, e a igreja naquele período estava passando por um ataque de falsos pastores e apóstolos que estavam dizendo que Jesus ia vir naqueles dias. Eles estavam falando, olha, Jesus vai vir nesses dias. Agora se prepare, Jesus já está vindo. Então, o apóstolo Paulo, ele pega e envia essa carta à igreja de Tessalônica para alertá-los que não era naquele tempo, que antes de acontecer, para acontecer a vinda de Jesus, viria um engano. Só que agora ele vai dar o nome para este engano. Além de ele alertar a igreja que não era naquele tempo, e sim em outro tempo, no caso, os tempos de hoje, ele diz o seguinte, vamos à palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz assim, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso reencontro com ele, rogamos a vocês, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Como eu falei, ele enviou esta mensagem para a igreja de Tessalônica, porque eles achavam que Jesus ia vir naquele tempo, eles estavam mandando cartas para todos já se prepararem para o arrebatamento, porque eles achavam que Jesus viria livrá-los do Império Romano. Mas aqui ele avisou, não se deixe abalar. No versículo 3, ele dá o motivo, ele explica o que vai vir antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Observem, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, quer dizer, antes do arrebatamento, nós sabemos que aquele dia é o dia do arrebatamento. É o início da tribulação para a grande tribulação. E ele disse que ninguém os engane de modo algum. Significa que este engano viria de muitos modos. Antes daquele dia virá a apostasia. Então agora este engano tem um nome. E este nome é apostasia. E nós vamos agora saber o que é essa apostasia. E o que ele falou, cuidado que ninguém vos engane. De modo algum, significa que de muitos modos ela viria enganar. Antes daquele dia viria a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer, depois da apostasia, vem o arrebatamento, e aí o que acontece? É revelado o anticristo. Então, nós sabemos que o anticristo só vai se manifestar dentro da tribulação e grande tribulação. Então, antes daquele dia, como nós sabemos claramente, que é o dia do arrebatamento para frente, nós sabemos que é a angústia de Jacó, conforme está escrito em Jeremias 30, versículo 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. E antes daquele dia, né, conforme diz Joel 2,31, e o sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então,
A chave está aqui, que ninguém vos engane de modo algum, porque antes daquele dia virá a apostasia. Agora, o que significa a palavra apostasia? A palavra apostasia, ela tem dois significados específicos no dicionário. Mas vamos prestar atenção a um detalhe aqui importantíssimo. O primeiro significado é decair ou abandono da fé. Este é o primeiro significado. O segundo é o decair ou abandono da verdadeira fé. Observa que nós vamos nos ater mais aqui ao segundo significado da apostasia, que é o abandono ou decair da verdadeira fé. Amados, apostasia também significa rebelar-se contra Deus. Apostasia também significa negar a autoridade divina. Apostasia significa não crer no Senhor. Apostasia também é rebelar-se totalmente contra a palavra de Deus. Apostasia significa também zombar e trocar a divindade de Deus. Apostasia tem vários significados, em vários sentidos. Por toda a Bíblia, nós vemos a apostasia agindo em muitos nomes. Mas você precisa entender o que ela é de fato. Então, essa apostasia, essa rebelião contra Deus, essa simplesmente ignorar a palavra de Deus e crer no diabo, apostasia é isso. É praticamente você ignorar a fé verdadeira, que é o Senhor Jesus, e crer no diabo. Crer na mentira, crer no engano. Então, observe aqui claramente que nós vamos ver agora um detalhe importante que está em Lucas 18:8. Diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Eu lhes digo e lhes afirmo. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós estamos observando aqui algo impressionante. Essa pergunta que o Senhor Jesus fez é uma pergunta de afirmação negativa. Ela é uma pergunta que já afirma a própria resposta da pergunta. Ele diz, porventura verá fé na terra quando o Senhor Jesus Cristo voltar? Ele praticamente está afirmando que não vai ter fé na terra. Mas não parece o que está acontecendo hoje. Nós vemos em todos os cantos, em todos os lugares, igrejas crescendo, muitos, milhares de evangélicos, pessoas se tornando cristãs em todo o mundo, até presidentes cristãos surgindo. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos, porventura haverá fé na terra. Então vamos associar agora o significado do nome apostasia. Então, se apostasia é decair ou abandono da verdadeira fé, significa que as pessoas vão continuar a ter fé e vão crer, mas não na verdadeira fé. Eles vão acreditar numa outra fé. Eles vão acreditar em outra coisa. Porque a apostasia é o decair ou abandono da verdadeira fé. E o apóstolo está afirmando aqui no livro de Lucas que o Senhor disse que, porventura, quando o Senhor voltar, haverá fé na terra? Não vai ter fé. Então significa que não vai ter fé na verdade, mas vão ter fé em outra coisa. E o que é essa outra coisa que vão ter fé? Preste atenção em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, continuando agora os próximos versículos, a partir do 5 até o 7, nós vimos o seguinte: não se lembram de quando eu ainda estava com vocês e costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem que o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Aqui ele está falando que, lembrando de quando o Senhor estava lembrando ele, quando costumava falar dessas coisas, e que ainda agora nós sabemos quem está detendo o anticristo, que será revelado no seu devido tempo. Então nós sabemos quem está detendo o anticristo é o Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda está na terra. No versículo 7 ele diz, preste atenção, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém.
O versículo 7 diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O mistério da iniquidade que está em ação. O que é o mistério da iniquidade? O próprio nome diz mistério. É uma coisa misteriosa, escondida, que não se vê, não se sabe, não se percebe. É um mistério. E é um mistério que leva as pessoas a praticarem a iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado consentido na mente, vivida na mente, na alma e no espírito. É o pecado que ela já decidiu dentro dela fazer, ter. A iniquidade é o pecado omitido, é o pecado escondido, é o pecado que ela praticou e escondeu. É um pecado que é contido, é um pecado misterioso que ela sabe, os outros não. Então, observa, o mistério da iniquidade. Esse mistério ia fazer com que as pessoas praticassem a iniquidade sem saber que estão praticando a iniquidade. Uau! Está começando a ficar grave isso aqui. Então, o mistério da iniquidade já está em ação. Antes do anticristo aparecer, o mistério da iniquidade, que é a apostasia, que é um mistério. Por isso que eu tenho que falar todos esses pontos para vocês entenderem que ela é algo oculto, que está escondido, não está à mostra. Os pastores não estão percebendo. As ovelhas, a igreja de Cristo em si não está percebendo. E observe bem, o mistério da iniquidade já está em ação. Agora vamos do versículo 10 ao 12, no mesmo capítulo. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Novamente, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça. Amados, é um engano. Engano da injustiça. Novamente, é um engano que ia fazer com que o cristão cometesse a injustiça sem saber. É um engano, amados. Engano. Alguém já foi enganado? Sabe quando você faz algo, fala, oh, desculpa, me enganei. Eu achei que era outra coisa, mas não é. É um engano. Um engano que pega muitos por inocente às vezes. Mas esse engano, ele ia fazer com que a pessoa cometesse a injustiça. Uau, aí complica. A justiça é o oposto do pecado. A justiça é o padrão moral de Deus. A justiça é o caráter de Cristo. A justiça. Então, este engano fará com que as pessoas cometam a injustiça. Porque, detalhe, para os que estão perecendo, as pessoas já estão morrendo, elas já estão indo para o inferno, e mesmo assim não sabem que estão sendo enganadas para praticar a injustiça. E por causa disso, por elas cometerem essas injustiças, aceitar essa injustiça, elas estão rejeitando o amor à verdade que poderia salvá-la. Significa que essas pessoas vão rejeitar a verdadeira fé. Elas vão rejeitar o verdadeiro evangelho para aceitar uma outra coisa. E elas serão condenadas. Porque rejeitaram o amor que poderia salvar. Por esta razão, olha que terrível o versículo 11, amados, isso é muito grave. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Uau! Bispo, o senhor está me afirmando que Deus vai enviar um espírito para que essas pessoas acreditem na mentira? Exato. O próprio Senhor enviou um espírito sedutor, uma espécie de poder sedutor, para que essas pessoas continuem acreditando na mentira. Vocês vão ficar chocados? Alguns aqui, quando eu chegar no ponto de destravar e mostrar o que é apostasia, você vai ter sua mente aberta. E você vai chocar que no final ainda tem gente que não vai conseguir enxergar. Porque ela já foi seduzida pelo espírito da apostasia. E esse espírito sedutor fez com que ela creia na mentira, ela crê. Eu vou falar uma coisa, amados. Se tem uma coisa que é difícil você mudar em alguém, é a fé dela.
Porque quando uma pessoa acredita numa coisa, ninguém tira isso dela. Porque a fé da pessoa é uma bomba atômica pessoal. Se ela usar isso para o Senhor, uau, que bênção. Se ela usar isso para as trevas, meu Deus. Se ela acreditar na mentira, se ela acreditar que Deus não existe, se ela acreditar que a palavra de Deus não é verdadeira, se ela acreditar na mentira, não tem jeito, amados. É muito difícil. Então preste atenção. Deus envia um espírito sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E outra versão diz assim, né? No King James diz, por este motivo Deus envia uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça, fortalecidos para fazer o bem. Então olha só, tiveram prazer na injustiça. Decidiram usufruir. Decidiram. É uma questão de decisão. Decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então nós vemos que este engano terrível tem uma origem. Esta origem, essa apostasia nasceu em algum lugar. Este engano que Jesus falou que viria nos últimos dias e enganaria muitos, preste atenção, ele começou no lugar. E por incrível que pareça, vai chocar muitos aqui. A apostasia, o engano, começou no céu, na presença do próprio Senhor. A apostasia começou dentro do céu. Vamos à palavra de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 14 ao 17, nós vimos aqui o relato claro do que aconteceu com Lúcifer, quando ele foi corrompido, ele se corrompeu e foi imediatamente lançado por terra. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 28, do 14 ao 17, que diz assim: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso. Preste atenção. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Então, observe duas características sérias aqui. O seu coração tornou-se orgulhoso. Grave isso. Coração orgulhoso. E o segundo aspecto mais perigoso, você corrompeu a sua sabedoria. Ele teve a mente dele corrompida. Ele teve o entendimento dele corrompido. Ele foi corrompido. Então ele teve a mente, o entendimento corrompido. Agora, vamos mais à frente e nós sabemos o que aconteceu, obviamente, depois disso. Depois do coração orgulhoso e a mente dele corrompida, diz, por isso eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. E aí nós sabemos, conforme está escrito em Apocalipse 12, do 7 a 9, o que aconteceu de fato naquele dia, né? Houve grande guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão, os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ali nós vimos o que aconteceu. Agora, amados, eu quero falar aonde começou a apostasia aqui na terra. E, por favor, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, pois agora será revelado para você o que de fato é apostasia no conceito bíblico. E ela estava na Bíblia ali o tempo todo, mas era um mistério. Foi escondido para todos nós.
Mas agora você vai entender como é que Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos anjos no céu. Amados, não se acha inteligente o suficiente de dizer, bispo, difícil, muito difícil o diabo me enganar. Ah, muito difícil. Eu tenho muita sensibilidade, muita intimidade com Deus. No meio, todos os anjos tinham. O próprio Lúcifer, alguém tinha mais intimidade do que o Lúcifer? Um querubim? Os anjos viam o Senhor Jesus todos os dias. Eles, olhando para o Senhor no trono, caíram no engano de Lúcifer. Não ache que você é inteligente o suficiente, que você está resistente o suficiente para vencer a apostasia. Você não tem ideia o quão perigosa é a apostasia. Você não tem ideia quão perigoso é a apostasia. Quão terrível é a apostasia. E eu vou mostrar agora a origem dela na Terra. Como é que a apostasia começou na Terra. E vou detalhar como é que o diabo conseguiu convencer os anjos para que todos eles passassem a ouvi-lo e não ouvir o Senhor. Porque uma vez depois que pecou já era, não tem mais volta. Morte. Para os anjos não teve perdão. Eles caíram no engano de Satanás quando olharam para trás, não tinha mais volta. Se pudessem se arrepender, até o diabo, se pudesse se arrepender, ele se arrependeria e voltaria para o Senhor. Mas não pode mais. Para eles não tem jeito. Só nós temos essa oportunidade. Só nós temos essa oportunidade. Então, observe. Prestem muita atenção agora, porque eu vou mostrar pausadamente o passo a passo de como enganar. Como Satanás enganou muita gente. Como ele te enganou. Como ele me enganou. Como ele enganou milhares de pessoas. Porque a função dele na Terra é enganar. Nós lemos agora há pouco Apocalipse. O dragão é lançado fora, a serpente, o diabo, chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Versículo 9, no finalzinho. Que engana o mundo. Então a função dele é enganar. Ele é o engano. Jesus falou, cuidado que ninguém vos engane. Agora vamos à origem da apostasia na Terra. Preste muita atenção, por favor, amados. Eu vou ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, que diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então, amados, eu quero ler aqui rapidamente, nós lemos essa parte, mas agora eu quero mostrar rapidamente detalhes que talvez ao lermos aqui ninguém percebeu. Então vamos agora aos pontos principais de como a apostasia engana a igreja nos dias de hoje. E como muitas igrejas estão cheias de apostasia e não sabem. Cheias de apostasia. Vamos lá ao primeiro aspecto do engano. Primeiro, no primeiro versículo, o primeiro aspecto diz, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais. Então, observa que o primeiro aspecto do engano é que vem com astúcia. Vem com astúcia, vem sutilmente, vem sem ser percebido, vem muito
algo misterioso, vem de forma misteriosa, de forma escondida, astuta como a serpente. Vem pelos cantos, rastejando, sem deixar ninguém ver. Sem fazer nenhum barulho ou alarde. Então, essa é a primeira característica do engano. A segunda característica, ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Então, a segunda característica do engano é que ele tenta colocar incredulidade. Ele semeia a incredulidade. Mas incredulidade em que, afinal? Ele tem um foco, amados. A incredulidade é gerar incredulidade na palavra de Deus. Não é na existência de Deus. Não é na existência de Jesus Cristo. Não é na existência, mas é na palavra. Entenda bem. Ele tenta gerar incredulidade no que Deus disse, na palavra de Deus. Então, este é um ponto muito sério e muito importante. A apostasia, ela tenta tirar a fé ou semear incredulidade no que Deus disse, no que está escrito na palavra de Deus. Olha, parece que isso, imagina, eu nunca vou deixar de crer no que está escrito na palavra de Deus. Você pensa que não. Mas eu vou provar aqui para todos que em muitos aspectos você não crê na palavra de Deus. Vamos à segunda parte. Foi isso mesmo que Deus disse? O terceiro aspecto ele disse, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então, o terceiro aspecto é que ele distorce o que Deus disse. Então, a apostasia sempre vai distorcer o que Deus disse. Sempre vai distorcer. Vai estar escrito na Bíblia. Você vai ler, mas não acredita. Muitas coisas na igreja hoje que está em plena apostasia, eles simplesmente desobedecem a Cristo querendo desobedecer. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho algumas ovelhas no passado, chegaram para mim e falaram assim, isso quando eu ainda estava em apostasia, graças a Deus, o Senhor me libertou da apostasia. Mas, na apostasia, um jovem chegou para mim, pastor, abre o Novo Testamento, num detalhe específico, pastor, olha, eu sei que a gente tem um negócio que existe na Bíblia, a gente não faz isso, mas você pode me explicar o porquê? Mas aqui está dizendo que a gente tem que ser assim, assim, assado. Por que a gente não é assim? Aí eu li o texto e falei, não, filho, olha, isso aqui é usos e costumes, isso aqui não é nem para nossa geração, entendeu? Era para outra cultura naquela época, hoje os tempos mudaram. Eu praticamente falei, não é isso que Deus disse. Eu praticamente chamei Deus de mentiroso. E eu distorci o que está escrito ali. Eu fiz as duas ações da serpente em uma só. Eu gerei incredulidade no que estava escrito. Eu disse que aquilo não era verdade ainda. E eu ainda distorci o que está escrito. Quer dizer, eu fiz ele ler ali e não crer no que está lendo. Porque eu disse uma outra verdade. Uma outra verdade. Diferente dessa que está escrita. Preste atenção. Então, a apostasia, o engano, que viria para a igreja, que iria enganar os cristãos. Jesus falou para o cuidado, 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 que ninguém vos engane de modo algum, porque virão em meu nome. E enganarão a muitos, muitos vão ser enganados. Então ele distorce o que está escrito na palavra de Deus. Quarto aspecto. A igreja simplesmente não percebe com quem ela está falando. É gerado um relacionamento entre a igreja e Satanás. O diabo constantemente está falando com a igreja. Mas como assim falando com a igreja o tempo todo? A igreja não ia perceber que é o diabo que está falando? Agora, quem que fala com a igreja o tempo todo?
senão os pastores, os teólogos, os líderes, a própria liderança da igreja. Então, preste atenção. Já existe um relacionamento entre a serpente e a mulher e a igreja não percebe. A igreja não reconhece mais quem está falando com ela. Preste atenção. E o pior parte, a igreja reage dizendo conhecer a letra da palavra de Deus. No versículo 2 diz, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam, amados. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Uau, uau. Então, amados, nós estamos observando aqui que a igreja, hoje, ela ainda enfrenta o diabo dizendo que conhece muito bem as escrituras sagradas. E é o que acontece hoje. Hoje, a igreja conhece muito bem a letra da palavra de Deus. Ela cita de cor a Bíblia. Os teólogos, os pastores, os membros estão citando de cor a Bíblia. E não percebem o engano que estão. E preste atenção. No 7º aspecto, a serpente diz assim, certamente não morrerão. Nesse ponto, a apostasia simplesmente, o diabo vai falar o oposto do que está escrito na Bíblia. E o que ele está dizendo é certamente não morrerão. Então ele vai vir com uma mensagem, com um evangelho, que simplesmente vai dizer que a pessoa não vai morrer, não vai ter morte pelo pecado, não vai encontrar consequência do pecado. É um evangelho de graça, é um evangelho que Deus é bom o tempo todo, ele é bom o tempo todo, é o evangelho de Deus gracioso que levou na cruz todos os seus pecados e tá tudo certo, não tem problema, você não vai perder sua salvação. E esse evangelho, por causa desta linguagem, deste ensino de Satanás, porque Deus trouxe o evangelho dele, Deus trouxe a palavra dele, aí Satanás vem com uma outra, não, certamente não morrerá. É como se uma ovelha chegar para mim, toda desesperada, caiu um pecadinho ali, eu falei, não, a pessoa não vai perder a salvação por causa de uma mentirinha. Não vai perder a salvação por causa disso. Sendo que a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Não herdarão. Qualquer coisa contrária a isso é mentira. Vou dar um exemplo. Posso citar vários outros pecados aqui. O adúltero não herdará o reino dos céus. Não vai herdar. Ponto final. Aquele que não for santo não vai herdar o reino dos céus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O contrário disso é mentira. Então, simplesmente vem a palavra do diabo e fala, não, certamente não morrerás. Não, amado, é pela graça. Preste atenção, vai ficar muito claro. Então, é muito perigoso o ponto que nós estamos entrando aqui. A apostasia, o engano que iria enganar milhares de cristãos, viria em nome do Senhor Jesus. Neste ponto aqui, neste aspecto, ele simplesmente vai falar o oposto do que diz a palavra de Deus. E sempre usando a palavra de Deus. Isso é o que é mais terrível. Sempre vai usar a própria palavra, vai distorcê-la e falar o contrário ainda. Outro aspecto. Ele oferece um novo ensino, uma nova visão. Ele disse no versículo 5, a serpente, Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. Então observa que neste ponto, Satanás passa a oferecer uma nova visão. Quer dizer, ele diz, seus olhos se abrirão. Significa que você vai passar a ver tudo de uma forma diferente. Você vai ter um ponto de vista diferente daquele que Deus deu. Você vai passar a ver as coisas com outros olhos. Você vai passar a ter outro entendimento. Você vai receber outro ensino. Vai ser mostrado uma outra direção. Isso é muito grave. Então, neste ponto, a igreja ama a revelação.
ama. Cada hora recebe uma revelação do mesmo livro ali, várias coisas diferentes. Várias direções. E nenhuma delas com foco divino no céu. Presta atenção que vai começar a ficar muito claro, deste ponto agora que eu vou entrar para frente. Vai começar a simplesmente destrinchar o que é apostasia. E como a apostasia nos enganou muito tempo, muitos anos. No versículo 9, na continuação do versículo 5, que ele fala, né? Sabe que naquele dia que dele comerem, seus olhos saberão. Aí ele diz, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Amados, deixa eu explicar qual foi o motivo que Lúcifer caiu. O coração dele encheu-se de orgulho, porque ele quis se tornar como Deus, como o Senhor Jesus. Então ele tenta agora impletar no coração do homem o mesmo erro que aconteceu com ele. Ele tenta fazer com o homem o que aconteceu com ele, para que o homem tenha o mesmo fim. Então ele coloca agora o orgulho no coração do homem. Ele fala, vocês serão como Deus. Meu Deus do céu. Você vai ser como Deus, agora você vai ter a sua vontade própria. Você vai decidir o que você quer. Você vai fazer o que você quer, o que você almeja. Você vai ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Agora preste muita atenção que eu vou praticamente revelar o que é apostasia. Ele diz que vai ser conhecedores do bem e do mal. Um orgulho, um conhecimento que você vai receber. E esse conhecimento, este evangelho satânico, esse evangelho de Satanás que está sendo pregado nas igrejas, ele é um fruto. É o fruto da árvore que está no meio do jardim. Agora, que fruto é esse? Esse fruto, se a Eva comer desse fruto, certamente ela vai morrer. Está escrito na Bíblia que se ela comer desse fruto, ela vai morrer. Preste atenção, amados, que terrível isso. Se ela comer deste fruto, ela vai morrer. Ela mesma falou, o Senhor disse que se eu comer ou tocar nesse fruto, certamente eu morreria. Aí Satanás falou, não, certamente você não vai morrer. Se comer, os seus olhos vão se abrir. Você será como Deus, conhecedoras do bem e do mal. Agora você sabe o que é este fruto? O que é este fruto? É um fruto, preste atenção, que vem o bem e o mal num único fruto. É um fruto que tem o conhecimento do bem e o do mal. Um fruto que tem o conhecimento do bem e do mal. Agora você sabe o que era esse fruto? O que era esse fruto dessa árvore? Amados, é muito simples. Banana, da bananeira. Laranja, da laranjeira. E a árvore do conhecimento dá o quê? Conhecimento. A apostasia, o engano, o fruto daquela árvore que estava no meio do jardim era o conhecimento. O próprio nome da árvore diz conhecimento. O que a serpente ofereceu para Eva não era uma coisa física. O que a serpente ofereceu para Eva foi um conhecimento, um entendimento. O conhecimento do bem e do mal. Agora, se você pegar no hebraico original e pegar a palavra conhecer, a mesma palavra que está lá no Éden, que está lá em Gênesis 3, e você vê outra referência quando um homem conhece uma mulher, é a mesma palavra, o conhecer. É a mesma palavra usada para intimidade. Ele diz que você vai conhecer o bem e o mal, quer dizer, ter intimidade com o bem e ter intimidade com o mal. No único fruto. Então é um conhecimento. A apostasia é um evangelho, é um conhecimento que faz com que os cristãos tenham intimidade com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, e continuem tendo intimidade com o pecado, com as coisas do mundo, com o mundanismo, com a forma do mundo se vestir, viver, comer, andar e ser. E também tem intimidade com, supostamente, né? Jesus Cristo, o Espírito Santo, a cruz, o evangelho.
E todos os dois num só fruto. Quer dizer, ele vai trazer uma mistura para a igreja. É um conhecimento que traz uma mistura terrível. E essa mistura, todos que consomem essa mistura são enganados. Um espírito sedutor cega o entendimento de qualquer um. E eles passam a ver outra coisa agora. Eu preciso ler o versículo, deixa eu pegar aqui. Antes, eu vou voltar aqui onde eu estava mesmo. Observem. Os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, observa que este fruto, ele é um conhecimento. Por isso, lembra, agora vai ficar claro para todos. Qual foi o segundo motivo que Satanás foi derrubado dos céus? Ele teve o quê? O entendimento corrompido. Ele teve o saber corrompido. E o que Satanás está fazendo com a igreja é isso. Pegando o entendimento dos cristãos e corrompendo a forma deles entenderem o evangelho. Fazendo com que eles passem a aceitar uma mistura das coisas de Deus e com as coisas do mundo. Sendo que toda a palavra de Deus separa o homem do mundo em tudo. Mas não, nesse falso evangelho que está sendo pregado nas igrejas, essa apostasia traz um evangelho light, um conhecimento que aceita uma mistura. O homem prega de Jesus, fala que Jesus levou na cruz todos. Meu amado, se eu pegar a Bíblia aqui, pregar todas as bênçãos que estão na Bíblia, eu vou lotar a minha igreja. É só não repreender o pecado, não falar da condenação, não falar de arrebatamento, não falar de santidade. Eu escondo essas coisas. Porque se eu escondo a repreensão do pecado, a pessoa peca. Então, ela traz a mistura. Se eu não falo de arrebatamento, se eu não ensino como se preparar, a igreja não se torna uma igreja santa, pura. Então, fica na mistura. Os cristãos simplesmente continuam tendo uma vida mundana, como qualquer mundano. Então, este engano terrível, essa apostasia, este conhecimento da serpente torna o homem orgulhoso e corrompe o entendimento dele. Esse conhecimento do bem e do mal, essa mistura. Então, grave isso. O fruto daquela árvore traz mistura. Mistura as coisas supostamente de Deus e as coisas do diabo e do mundo. E faz com que aquilo seja muito agradável. Amados, que bênção! Eu vou ter vida eterna, eu tenho salvação, eu tenho tudo e posso continuar pecando? Ai! É o que está acontecendo nas igrejas. Não, o pastor não me repreende meu pecado mesmo. Ele falou que se eu pecar é só me ajoelhar, pedir perdão, tá tudo certo. Então eu vou continuar pecando, qualquer coisa eu me arrependo, eu peço perdão depois ali. E eles nem sabem o que é arrependimento, que é uma decisão definitiva, legítima, de nunca mais voltar àquele pecado. E aí pregam uma falsa graça. A graça é somente para o arrependido. O arrependimento bíblico. Vá e não peques mais. Mas o outro evangelho aí fora, não, certamente não morrerás. Prega outro evangelho, vindo direto da boca da serpente. E milhares vão perder o arrebatamento por causa disso. E olha a reação da Eva ao receber esse conhecimento. Preste atenção no que aconteceu com a Eva. Esse ensino, ele vem com o ensino agradável à carne. Preste atenção, versículo 6 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Então, é um evangelho que vai sempre agradar a carne do homem. É um conhecimento, um evangelho que sempre, ao pregar, vai cuidar e sarar a carne do homem. É um evangelho que sempre vai agradar a carne, que vai agradar o que ele quer aqui, na carne dele. Eu quero muito uma esposa, eu quero ouvir um evangelho, uma palavra que vai me dar uma esposa. Eu preciso muito de uma esposa. São evangelhos que agradam a carne. Evangelho que fala de fartura, de prosperidade, que você vai comer do bom e do melhor dessa terra, tudo que agrada a carne. Nenhuma palavra que mata a sua carne e te leva para a cruz. Esse evangelho é muito agradável.
Por isso que a Eva olhou e viu que era agradável ao paladar. Olha a segunda parte. E era atraente aos olhos. Então, é um evangelho que leva também a cobiça dos olhos. É um evangelho que é pregado, que faz com que as pessoas passem a cobiçar as coisas com os olhos. Senhor Deus, eu quero aquele carro, eu quero aquele apartamento, eu quero aquele trabalho. Começa a cobiçar as coisas aqui da terra, esquece das coisas celestiais, esquece da vida eterna, do mundo vindouro, esquece. Na verdade, ela nem sabe que existe. A igreja aí fora, na apostasia, nem sabe que existe o céu. Ela acha que o assunto céu é para quando ela morrer. Ela quer viver aqui, com tudo que está aqui, onde os olhos dela olhar, ela quer consumir, ela quer ter. E esse evangelho da carne, que está sendo pregado nas igrejas, o evangelho da concupiscência dos olhos, o evangelho da cobiça, o evangelho da prosperidade, de obter, de ter e ser. Esse evangelho é o evangelho luciferiano da serpente. É a pura apostasia dos últimos dias. E piora. E além disso, desejável para lhe obter discernimento. O pior, amados, é que esse evangelho é tão gostoso, é tão delicioso para a carne, para os olhos e para o entendimento, que ele é agradável de aprender. Por isso, muitos buscam mestres para si, porque eles querem algo que agrade eles. Agrade o entendimento deles. Porque é agradável para dele obter discernimento. Quer dizer, o meu está dentro do que eu creio, está dentro do que eu acredito. Então, esse é o evangelho. Eu creio naquele pastor lá. Ele falou que não tem problema eu fazer isso ou aquilo, porque ele me explicou muito bem lá o contexto cultural, eu creio no que ele está falando. E não crer no que está escrito na palavra de Deus, isso é simplesmente terrível. Pura apostasia. Eu quero mostrar aqui uma referência bíblica, a continuação do versículo 6. Ele diz assim ainda, né? Só para concluir essa parte aqui, ele diz: e comeu do seu fruto e deu ao seu marido, que também comeu. Esse é o final do versículo 6, né? Nós estamos lendo o versículo 6. Mas eu quero mostrar aqui para vocês. Só um instante. Todos estão vendo o versículo? Eu não estou vendo na tela. Se os amados puderem confirmar se o versículo está na tela. Sim, está sim, amado bispo. Muito obrigado. Então, observa que no versículo 7, logo depois do versículo 6, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Uau! Preste atenção. Os olhos dos dois se abriram, então pegaram folha, viram que estavam nus e pegaram folha de figueira para cobrir-se. Sabe o que significa isso, amados? Eu vou explicar o que significa claramente isso. Quando eles comeram desse fruto, eles viram que estavam nus. Quer dizer, eles passaram a ver a carnalidade, os desejos da carne, o sexo, as coisas ilícitas, a nudez, a pornografia, a imundícia, as concupiscências lascivas. E neste momento, eles perderam a justiça de Deus. Perderam o linho finíssimo, branco e resplandecente, os atos de justiça, e tentaram vestir-se com outros tipos de vestes próprias, justiças próprias. Pegaram plantas, folhas de figueira. A figueira normalmente ela é brava, tem bichos, insetos. A nossa justiça, ela é cheia de insetos. E eles tentaram cobrir ali a sua nudez com a sua própria justiça. Porque as vestes na Bíblia representam os atos de justiça. Então, aqui neste ponto, simplesmente, a Eva e o Adão passaram a ter a justiça própria. Então, a pessoa que é enganada pela apostasia tem uma forma de entender as coisas. Não, Deus entende o meu coração. Ela passa a ter uma justiça própria,
que acha que Deus tem que entender ela. Ela simplesmente está longe de Deus. E não sabe que está longe. Muitas vezes. Aqui é Adão até reconheceram. E se esconderam porque sabiam quem Deus era. E não estavam mais com vestes adequadas. E sabiam que nem a sua própria justiça poderia cobri-los de Deus. Isso é muito terrível, amados. Mas agora eu quero falar quem traz essa apostasia. Quem está trazendo essa apostasia para a igreja? E eu quero mostrar as características daquele que traz apostasia, para ver se todos os amados aqui que estão me ouvindo, porque, amados, o que eu estou falando aqui é tão grave, é tão sério. Porque se você não entender a apostasia e continuar ouvindo o falso evangelho aí fora, você vai para o inferno. Isso é muito sério. Vamos ver quem traz essa apostasia. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim. Vamos ver o agente da apostasia. O agente da apostasia é ninguém mais, ninguém menos do que o cavaleiro branco de Apocalipse. O primeiro cavaleiro. Nós temos 2 cavaleiros. O do capítulo 6 e o do capítulo 19. Só para lembrar, no capítulo 6 de Apocalipse, ali está se referindo à abertura dos 7 selos. Os 7 selos do livro, do rolo de Deus, que somente o Cordeiro é digno de abrir. Então ali começa a abertura dos 7 selos. E no rolo de Deus, como diz o profeta Jeremias, ali contém as lamentações e os ais de Deus. Então os ais e lamentações não são nada bons. Não tem nada de bom que vem desse livro. Cada selo que abre ali é uma coisa terrível para a humanidade. Nada é bom. Eu tenho que falar sobre isso, porque eu conheço teólogos que creem que o cavaleiro branco de Apocalipse é o evangelho que viria sendo pregado nos últimos dias, antes de acontecer todas as coisas. Mas o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco. O segundo cavaleiro, ele é o engano. O cavaleiro branco, ele é a apostasia. O cavaleiro branco é o espírito do anticristo. Porque o cavaleiro vermelho, ele vem trazer guerras e espada. Observe que é só coisa ruim. O cavaleiro preto, ele vem trazer inflação, fome, coisas terríveis. O amarelo vem trazer tudo misturado. E muitas outras coisas terríveis. Então, observe que são 4 cavaleiros, logo nos 4 primeiros selos do livro ali, do rolo de Deus, que são coisas terríveis para a humanidade. Então, não tem nada de bom neste cavaleiro branco. Mas, bispo, ele é branco. Exatamente. Vamos falar sobre isso agora. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavalheiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Eu gosto muito dessa versão da NVI, que ela é bem próxima do grego original pelo menos neste livro de Apocalipse. Observa aqui que ele é um cavalo branco, ele vem com um cavaleiro e foi-lhe dado uma coroa. E ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Lembre-se, como vencedor. Ele não é vencedor. Determinado a vencer, ele não vai vencer. Grave isso. Agora vamos ver o Apocalipse 19. Olha só o verdadeiro cavaleiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Diz assim, eu vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e sua cabeça muitas coroas. Tem um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Então, olha só a diferença. E nós sabemos que Apocalipse 19, o capítulo 19, se refere à gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro. Agora, vamos fazer um comparativo dos dois. E por que ele veio branco? É simples, amados. Ele vem branco porque ele é um imitador. Ele tem que vir imitando o Senhor Jesus Cristo. Porque ele ia vir em nome do Senhor Jesus Cristo. E o pior, ele foi enviado pelo próprio Deus, como nós acabamos de ler. Este espírito sedutor foi enviado pelo próprio Deus para fazer com que eles creiam na mentira, pois não tiveram amor na verdade que os poderia salvar. Então, este cavaleiro branco é um imitador, é o espírito do anticristo, é o mistério da iniquidade, é o espírito sedutor. Ele é um cavalo branco, olha as características. Cavalo branco, um arco, uma coroa. Ele vem como vencedor, mas não é vencedor. E para vencer, mas não vai vencer. O final dele já está escrito ao Lago de Fogo. Não tem como ele vencer. Então, observa agora em Apocalipse 19, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, o Salvador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Olha as características. Cavalo branco, fiel e verdadeiro, guerreia com justiça, olhos com chama de fogo, muitas coroas com nome desconhecido, manto tingido de sangue, nome e palavra de Deus, de sua boca uma espada afiada, sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, olha as características do imitador. Se ele é um imitador, amados, ele vai ter que trazer tudo falso para enganar todos. Para conseguir enganar um cristão hoje, ele tem que trazer algumas coisinhas. E não é difícil enganar. Basta ele falar, eu venho em nome de Jesus. Que simplesmente o cristão nem leva em consideração o que ele está dizendo, o todo, a vida, a santidade, não leva nada. Simplesmente passa a seguir. Então, com isso, ele traz uma falsa salvação. Uma falsa graça. Uma graça que aceita tudo. A pessoa pode ser o que for a vida toda e morrer daquele jeito que vai ser salva. Uma falsa graça que prega uma vez salvo, sempre salvo. Vai trazer um falso evangelho, um falso ensino. Vai trazer uma falsa adoração. As músicas simplesmente iam passar a mudar o sentido nas igrejas. Não ia ser mais uma música para ele, com o intuito de exaltá-lo, glorificá-lo e ser para ele. A música agora ia ser vertical, de homem falando para homem, ou homem pedindo coisas para Deus, ou até mesmo dando ordem em Deus. Um exemplo, venha na minha casa, quer dizer, eu dando ordem para Deus vir na minha casa, fazer e faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Aonde está a adoração? Aonde está a adoração que você declara que ele é santo, santo, santo? Aonde está a adoração dizendo que ele é digno? Digno é o Cordeiro. Ele veio com uma falsa adoração e contaminou todos os púlpitos das igrejas. Ele trouxe falsas línguas. Amados, as línguas estranhas é um sinal, nós sabemos, que é uma evidência também de que a pessoa tem o Espírito Santo, são muitas evidências. E como é que as igrejas estão simplesmente falando em línguas como se estivessem cheias do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo, ele foi enviado com uma missão. Quem é cheio do Espírito Santo, quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Você vai saber agora. Ele veio com uma missão específica, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue olhar para si, porque vê os pecados. Primeira reação de quem é cheio do Espírito Santo, a pessoa corre do pecado. Segunda reação de quem tem o Espírito Santo, ela não compactua com o pecado. Ela repreende o pecado. Terceiro aspecto de quem tem o Espírito Santo, ela pratica a justiça, ela obedece exatamente o que diz a palavra de Deus. Outro aspecto de quem é cheio do Espírito Santo, ela tem convicção do juízo, do pecado, que é a morte. Por isso ela não peca.
Aí você vê nessas igrejas as pessoas rodopiando, dizem que estão cheias do Espírito Santo, mais é blasfemando do que dizendo que estão cheias. E você olha para a vida do irmãozinho, da irmãzinha lá que está rodopiando, dizendo que está cheia do Espírito Santo, com uma vida mundana, cheia de pecado, fofocando, mentirosa. Quando que o Espírito Santo está ali? Será que ninguém desconfia que não tem nada do Espírito Santo nisso? Ele é santo! Ele é muito santo! Quem tem o Espírito Santo não suporta isso! Quem tem o Espírito Santo tem sobriedade, tem domínio próprio. Olha os frutos do Espírito Santo e você vai ver. Isso é terrível, o que está acontecendo nas igrejas. Falsas línguas e, naturalmente, muitos, mas muitos, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, a qual o seu evangelho, o foco é totalmente na terra. Se você ouve uma pregação deles, eles não falam de nada que leve você para o céu. Eles enchem você de conhecimento, até mesmo de histórias da Bíblia, e você fala, uau, que pregação magnífica. O tema é totalmente a terra. O foco na terra é impressionante. Foco em conquistar, em ser aqui na terra alguma coisa. É foco para curar a sua alma. Pastores motivacionais que usam psicologia, psicanálise e neurolinguística para simplesmente curar as almas, as ovelhas, e não prepará-las para a eternidade. O tema prosperidade é totalmente comum nessa igreja. A igreja apostatada sempre vai falar de prosperidade, que Deus vai fazer, que Deus vai cuidar de você, que Deus vai te abençoar, que Deus isso, Deus não vai nada. Mentira! Estão mentindo para a igreja. Não estão preparando a igreja para receber a bênção de forma correta. Não estão tornando os seus membros santos, as suas ovelhas de fato preocupadas com a eternidade. Não tem preocupação eterna, é foco na terra. O tema prosperidade nessa igreja é totalmente comum. Isso automaticamente abre outro precedente, pecado sexual. Toda igreja que fala de prosperidade bíblica tem pecado sexual, tem imoralidade sexual. Muita imoralidade sexual. A vida mundana é totalmente aceita na apostasia. As pessoas cristãs simplesmente vão para cinemas, assistem novelas, participam de festas, ouvem músicas seculares, alimentação, bebida. Beber é permitido. Tem pastor que fala que simplesmente pode beber. Ele esqueceu da lei perpétua que Deus disse. Que o sacerdote não pode levar o vinho à sua boca. Não pode beber bebida fermentada. Se veste como o mundo. As irmãs e os irmãos hoje dentro da igreja estão praticamente idênticos ao mundo. Se você encontrar na rua um cristão, você não sabe que ele é cristão, porque ele anda igualzinho ao mundo. Em tudo. Na verdade, você olha as irmãs na rua e definitivamente fala, essa aqui não é cristã. Aí você descobre que é uma pastora. Do jeito que se veste, parece uma meretriz. Mulheres com decote dentro da igreja. Com saias curtas dentro da igreja. É impressionante. A apostasia trouxe uma mistura do bem e do mal e está pregando. Não repreende o pecado. Quando não repreende, aquele pecado toma lugar. Se não repreende aquele pecado toma lugar naquela igreja. A igreja que não repreende o homossexualismo entra ali. A igreja que não repreende o adultério entra ali. A igreja que não repreende o pecado sexual entra ali. É uma mistura. Não se prega o evangelho todo, pega só a parte doce. Só a graça, as bênçãos, a prosperidade, só prega aquilo que... Meu Deus! E tudo distorcido, hein? Porque esse conhecimento, mesmo que seja do bem, que vem dessa fruta, é mentiroso, porque não há verdade no inimigo. A Bíblia diz, não há verdade no inimigo. É um evangelho distorcido. É um Jesus distorcido. É uma graça distorcida. Tudo que vem do bem, não é do bem de verdade.
Não tem nada do Senhor ali, porque eu vou mostrar a diferença do verdadeiro evangelho e do falso. Vai ficar muito claro aqui para todos agora. E você vai descobrir se você está em apostasia, se o seu pastor está em apostasia, e você, pastor, se você é um apóstata, se você é um dos falsos, a qual o Senhor está falando hoje aqui. Vestir como pregações motivacionais. O falso evangelho sempre vai trazer pregação motivacional. Tem pastor até que é piada na internet, que é comediante. Eu lembro que eu fiz uma pregação de bênção, na virada do ano, eu na apostasia. Terminei a pregação, a pessoa chegou, pastor, foi uma bênção, essa pregação, Deus falou muito comigo, eu precisava dessa palavra. E eu olhei a vida dela cheia de pecado. Hoje eu entendo, a vida dela cheia de pecado, nunca ia mudar nada na vida dela. E nem nada do que eu preguei aconteceu na vida dela, lógico que não. Como é que a bênção de Deus é pousar daquela pessoa daquele jeito? Se eu não repreendi o pecado dela e não arrumei a vida dela para que de fato Deus a abençoe. Entenda, amados. A mentira da apostasia, ela é terrível e é um engano muito sedutor. Não ache você que você é inteligente o suficiente para não cair no engano da apostasia. Porque Satanás conseguiu convencer uma terça parte dos anjos na presença do próprio Deus. Não brinquem com a apostasia. Ela é muito séria. E a apostasia, ela não repreende o pecado. Principalmente igreja da apostasia. Igreja de prosperidade bíblica, não tem repreensão de pecado. Não tem. Não repreendem. Tem pastor mole, porque o rapaz tem um dízimo alto, ele não repreende, o cara está em pleno adultério, ele não vai lá e não repreende, não expulsa aquele membro daquele jeito, não coloca ele num banco, não mostra a gravidade do que ele está fazendo, a consequência destrutiva do pecado dele. Não ordena que ele confesse para todos, para que seja limpo aquele pecado do meio do povo. Não há conversão legítima, apenas uma mudança moral. E principalmente não há temor. As pessoas não têm temor. Porque antes de pecar, a primeira coisa que a pessoa perde é o temor. O que é o temor? Se a pessoa teme, ela tem pavor de Deus. Ela tem medo absoluto de pecar, porque sabe que tem juízo. Todo pecado tem consequência. Não ache você que vai fugir dela. Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Nós todos aqui vamos prestar conta diante de Deus de cada um dos nossos pecados. Cada um de nós. A começar por mim. Nunca há arrependimento. Aqui é que mora o problema principal da igreja apostatada. Nunca há arrependimento. A cruz e o sangue de Jesus é um assunto ultrapassado. Esses dois pontos são o ponto principal. Nunca há arrependimento. A igreja não ensina arrependimento, os pastores não ensinam arrependimento, eles não fazem arrependimento e eles não se arrependem. E eles não sabem que o arrependimento é o sangue de Jesus. A única forma de termos o sangue de Jesus lavando os nossos pecados é a pessoa se arrependendo. Não é a pessoa pedindo perdão a Deus. Senhor, perdoa meu pecado. Eu sempre comento, eu estava com um amigo, um pastor, falei, pastor, vamos fazer uma oração aqui de arrependimento. Diante dessa mensagem eu preciso me arrepender. E aí, fui fazer a oração, e o pastor foi fazer a oração dele, ele começou, Senhor Deus, Senhor, precisamos do teu sangue, perdoa o nosso pecado, Senhor, porque nós somos terríveis, né, Senhor, e usa-nos, Senhor, traga a sua mão sobre nós, usa-nos para fazer a tua vontade, que nós sejamos instrumento. Ele não consegue se arrepender, só fica pedindo para ser instrumento de Deus, para pedir a mão de Deus sobre ele, que ele seja, para ele ser. A pessoa nem percebe mais. A oração tão contaminada que ele só sabe pedir para ser. A apostasia enganou tanto a pessoa, de tantas palavras motivacionais, de que Deus é bom, Deus te ama, Deus ama você, Deus quer você, Deus vai te levar, você será colocado por cabeça e não por cauda. Só pega essas e faz uma lavagem cerebral nas ovelhas, para elas nunca se humilharem diante de Deus, reconhecer quem Deus é, que Ele é santo, e que você é um miserável. Miserável homem que sou, como diz o apóstolo Paulo.
E chegar na presença de Deus e falar, Senhor Deus, eu quero me arrepender, porque eu sou um adúltero, eu sou um mentiroso, eu tenho olhar profano, eu sou um merda, Senhor, eu não presto. Eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço, Senhor, que sou pecador, eu me arrependo, meu Senhor, eu me arrependo, me perdoa, meu Pai, eu me arrependo. E tomar uma decisão legítima de se arrepender e não voltar mais a pecar. Eles não sabem se arrepender. A igreja apostatada, a igreja que tem apostasia dentro dela, não fala de arrependimento, não ensina o verdadeiro arrependimento, os níveis de arrependimento. É muito terrível. Agora o verdadeiro. Olha o verdadeiro. O verdadeiro prega arrependimento. É a primeira mensagem dessa igreja. Por que a primeira mensagem? Jesus, os apóstolos, os profetas, todos, primeira mensagem da vida deles, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe por que ele falava arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus? Porque aonde chega o reino de Deus, o pecado tem que sumir. Então, acabou o tempo da sua vida do Egito, acabou o tempo da sua vida mundana, o reino de Deus chegou. Então agora, arrependa-se, para apagar tudo isso da tua vida, o sangue de Jesus te cobrir e você ser uma nova criatura e não pecar mais desse ponto para frente, até chegar à estatura do varão perfeito, para ser perfeito como ele é perfeito, santo como ele é santo, assim como ele nos ordenou. Não, mas a igreja da apostasia não faz isso. Mas o verdadeiro evangelho começa com arrependam-se. O verdadeiro evangelho prega arrependimento. O verdadeiro evangelho prega santidade. Santidade significa separação. Separação do quê? Do mundo, das coisas do mundo, das trevas. Separação das paixões, das concupiscências. O verdadeiro evangelho sempre vai pregar santidade. Se o seu pastor não prega santidade, sai dessa igreja, está em apostasia. Você, pastor, que não prega santidade, você é um apóstata. Não fique triste, porque eu também estive do seu lado. Eu fui um dos maiores apóstatas que eu conheci. Eu tinha uma igreja extremamente moderna. Tinha muita gente, mas extremamente moderna. Aceitava de tudo dentro da minha igreja. Não repreendia o pecado. Tratava superficialmente, achando que estava fazendo bem. Meu Deus, Deus me perdoe. A prática da justiça, prega a prática da justiça. Sempre pregue em obedecer nitidamente o que está escrito na palavra de Deus, sem questionar. Não fala de coisas terrenas. O verdadeiro evangelho, o foco total é para preparar a pessoa para a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Não fala de coisas terrenas, só fala de coisas espirituais. O verdadeiro evangelho só fala de receber bênçãos espirituais, só fala de receber bens, sim, no céu. Morada no céu. Preparar para o céu, nada dessa terra. Tudo aqui que você vê com seus olhos será destruído em pouco tempo. Quem sabe dias? Não sabemos. Mas o verdadeiro evangelho prepara você para não ficar aqui na destruição que vai vir. O verdadeiro evangelho, o foco é na eternidade. O foco, sabe o que é foco? Foco, só vê aquilo. Todo o resto é embaçado. Até mesmo as bênçãos desse mundo, até mesmo as bênçãos que o próprio Deus disse para nós que viríamos ter em vida aqui, não nos interessa mais. O foco é na eternidade. Esse é o verdadeiro evangelho deste tempo que estamos vivendo. Ele prega as boas novas. Ele prega a morte da carne, nunca prega dinheiro, nunca. Nunca usa a palavra de Deus para fazer uma grande campanha, arrecadar dinheiro dos irmãos. Nunca. A palavra de Deus é santa. E ela é usada para santificar, para preparar, para corrigir, para preparar o caminho do Senhor. A palavra de Deus não é para ser usada para adorar Mamon, para fazer com que os homens cobicem usando a própria palavra de Deus. Não prega dinheiro, prega as boas novas e prega a morte da carne, prega carregar a cruz. A verdadeiro evangelho, ele prega a morte da sua carne, ele prega a sua morte, a morte do seu eu, a morte do seu orgulho, a morte das suas vontades concupiscências, das suas concupiscências, do seu desejo carnal, dos seus impulsos
O verdadeiro evangelho sempre vai vir contra isso. O verdadeiro evangelho sempre prega a cruz. Ele leva você para a cruz. Qualquer evangelho que estejam pregando na sua igreja, que não leve você para a cruz, que não leva você a morrer, matar a sua carne de alguma forma, que não te fala da eternidade, não prepara você, não te santifica, é apostasia. É apostasia. Por isso que Jesus falou para o discípulo, cuidado que ninguém vos engane de modo algum, porque muitos virão em meu nome. E como é que todo mundo está caindo na apostasia? Lógico, todos os pastores vêm em nome de Jesus. Não, esse é o Jesus certo. Conheça, saia do catolicismo, saia do espiritismo, venha para a verdade, venha para Jesus. Aí milhares vão para outro engano, achando que é o verdadeiro. Caindo nas lábias dos mentirosos, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos. Por isso que a Bíblia fala que enganarão a muitos, muitos amados. A Bíblia não mente quando fala muitos. Quando fala assim, esses serão os anticristos que enganam muitos. Se você pegar os supostos que dizem ser Jesus hoje em dia, esses charlatões, alguns são até cômicos, que fingem ser Jesus, reencarnação de Jesus, eles mal têm seguidores. Então eles não enganaram muitos. Quando a Bíblia fala que enganarão a muitos, e Jesus falou para os discípulos, ele falou para a igreja, significa que a igreja iria sofrer um engano tão grande, tão terrível, porque ia cair nas lábias da serpente, ia aceitar a árvore do conhecimento do bem e do mal, ia receber esse conhecimento maligno, esse evangelho misturado, e as pessoas iam ter intimidade com Deus e intimidade com o mundo. O verdadeiro evangelho prega um caminho estreito. O verdadeiro evangelho diz claramente que a porta é estreita e são poucos os que acharão. Sabe o que significa isso, amados? Poucos os que acharão. Significa que estes que acharão vão estar buscando. De todos os que estão buscando, são pouquíssimos que vão encontrar. São poucos. Ele é totalmente separado do mundo. O verdadeiro evangelho é totalmente separado do mundo. Não aceita os padrões do mundo. Tem vestes santas. Totalmente diferente de como eu falei na igreja anterior. A igreja anterior, ela simplesmente é uma igreja nua. Eu vou mostrar claramente ela na Bíblia, para todos verem. É a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Anda nua e não percebe que está nua. Então, observando que este falso evangelho, ele tem, o verdadeiro evangelho, ele traz vestes santas. Ele não aceita os padrões do mundo. Ele não compactua com a moda do mundo, com o que o mundo pensa, com a vaidade do mundo. Não. O verdadeiro evangelho, ele foge da aparência do mal. Ele foge da aparência do mundo. Ele foge. O verdadeiro foge. E aí ele prega sobre arrebatamento. Ele repreende o pecado constantemente e sofre perseguição. Por que sofre perseguição? A igreja aí fora sofre perseguição de forma alguma, amados. Porque ela não repreende o pecado, não repreende o homossexualismo, não repreende o que está de errado. Essa igreja ela é tão amiga do mundo que o mundo já não liga para ela. Deixa ela aí, ela está tudo bem. E o diabo está amando as igrejas lotadas. Ele está ali, ó. Uau, quanta gente eu estou ganhando. E as pessoas achando que estão salvas ali, no meio da mentira de Satanás. O verdadeiro evangelho tem conversão legítima, temor absoluto. Temor absoluto. Muito temor em tudo que faz. Respeita plenamente a presença de Deus em tudo. Base exclusiva é a Bíblia. E isso naturalmente gera sinais, maravilhas e muitas outras coisas. Então faça a pergunta, qual Jesus que a igreja está adorando hoje? Qual Jesus que a igreja está adorando hoje, amados? Agora, para concluir, para encerrar aqui essa ministração, o próprio apóstolo Paulo agora vai confirmar tudo o que eu disse aqui, em um único, em 3 versículos, 4 versículos. Ele vai confirmar tudo, de Gênesis a Apocalipse. Está em um livro tão importante que nós já lemos muitas vezes. Foi uma carta enviada à igreja de Corinto, que está em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo
13 ao 15, mas eu acho que é o contrário. Eu vou ler aqui primeiro do versículo 1 ao 4. Depois nós vamos pelo 15, que diz assim. Preste atenção, 2 Coríntios, anote a referência, capítulo 11, versículo de 1 ao 4, diz: espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar, preste atenção, eu quero apresentá-los como uma virgem pura. No final do versículo 2, significa que a intenção dele é guardar uma virgem pura, quer dizer, sem mistura, sem nenhum tipo de mistura. Ao contrário do que a árvore da vida, a árvore do conhecimento promete, né? Dar ao homem conhecimento do bem e do mal, misturado. Aqui é uma virgem pura. Olha o versículo 3, o que ele diz. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, lembram disso? O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. Olha aí, amados. A apostasia corrompendo a mente. O apóstolo Paulo aqui queria evitar a apostasia. E ele mostrou por onde, qual o modelo de apostasia. Ele referiu-se à serpente enganando a Eva. E eu mostrei a cada um aqui qual foi o passo a passo que a serpente enganou a Eva. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Aí ele fala qual é este engano. Aqui ele mostra como que a serpente vai enganar. Por intermédio do que ela vai enganar. Como é que a mente da Eva foi corrompida e como é que a mente de vocês podem ser corrompidas. E o que o apóstolo Paulo está querendo evitar, ele explica. Pois, se alguém vem pregando um Jesus, mas que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente, do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Mais claro que isso. Entendeu porque muitos seriam enganados em nome de Jesus e viria dizendo, eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Esse falso evangelho que está sendo pregado aí fora vem em nome de Jesus. É um falso evangelho. Tem um falso espírito lá dentro. E tem um outro Jesus lá. Só que é um evangelho que as pessoas suportam facilmente. Porque é um evangelho que não mata a sua carne. É um evangelho que não te leva para a cruz. É um evangelho light. É um evangelho de prosperidade, de bênção, de tudo de bom. E esse evangelho corrompeu a mente de todos os cristãos que você conhece. Estão levando todos para o inferno. Então eu faço a pergunta, eu quero só ler aqui para encerrar, 1 João 2, 15 e 19. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todo que ama o mundo, a cobiça da carne, a concupiscência, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, olha, tudo que a Eva passou lá no Éden, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. Assim que vocês ouvirem que o anticristo está vindo, já agora há muitos anticristos surgindo. Por isso sabemos que esta é a última hora. Já temos muito... Eu vou traduzir aqui no versículo 18. Amados, o anticristo já está vindo. Já agora há muitos pastores de igrejas evangélicas, apóstolos e profetas, que já vieram antecipadamente. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, tá vendo? Eles saíram do nosso meio, quer dizer, eles eram cristãos, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato,
de terem saído mostra que nenhum deles eram nossos. Não sou eu que disse isso, amados. É o próprio Senhor. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mateus 4, 11, 12, né? Mas a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão lá fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, amados, eu faço a pergunta: vocês entenderam quem foi coroado lá fora? O cavaleiro branco recebeu uma coroa da própria igreja. Ele foi coroado, apostasia, o cavaleiro branco, o mistério da iniquidade, o espírito do anticristo foi coroado. Então, qual Jesus está sendo coroado na igreja hoje? Eu faço a pergunta: qual Jesus você está seguindo? Qual Jesus está sendo adorado nos templos das igrejas? Se não é o verdadeiro, quem está recebendo adoração? Meu Deus. Preciosa igreja, amados, este assunto é muito sério, é muito grave. Quero concluir aqui essa linha de entendimento, pois essa verdadeira apostasia, agora você sabe qual é. Você não pode mais ser enganado, a não ser que você queira. Qualquer coisa que não te leva para a cruz, que não te santifica, que não te faz olhar para o céu, que não te faz te separar do mundo, mesmo que use o nome de Jesus, mesmo que use a própria palavra de Deus, é pura apostasia. E Deus hoje aqui está dando uma chance a você, está dizendo: seja diligente, arrependa-se de toda apostasia. Abre a porta do teu coração e vá cear com Jesus de fato agora. Deixa ele cear contigo. O verdadeiro Jesus, o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, o verdadeiro evangelho que vai te levar para o céu. Amém?